A ascensão de Gabriel Bortoleto ao assento titular da Audi para a temporada de 2026 representa um dos marcos mais importantes para o automobilismo brasileiro na última década. Mas essa conquista carrega consigo uma volatilidade contratual e estratégica que poucos observadores conseguem mapear integralmente. O risco de Bortoleto deixar a equipe ao fim de 2026 não é apenas uma possibilidade remota, mas um cenário estruturado pela própria natureza do mercado de pilotos da Fórmula 1, que opera sob a lógica da performance imediata e das janelas de oportunidade em equipes de ponta. Para entender essa dinâmica, é preciso analisar o contrato de Bortoleto não como um documento estático, mas como um organismo vivo, repleto de cláusulas de saída, gatilhos de desempenho e interesses cruzados que envolvem gigantes como McLaren, Ferrari e a própria estrutura da Audi. O primeiro grande fator de risco é a incerteza técnica que envolve qualquer fabricante estreante. A Audi entra na Fórmula 1 em 2026 com o desafio hercúleo de fabricar seu próprio motor e chassi simultaneamente, algo que apenas Mercedes, Ferrari e Renault fazem atualmente com sucesso variável. Historicamente, projetos que começam do zero enfrentam um período de dores de crescimento que pode durar de 2 a 3 temporadas. Se o motor Audi de 2026 apresentar problemas crônicos de confiabilidade ou, pior, uma defasagem de potência em relação aos propulsores da Mercedes e da Red Bull Powertrains, Bortoleto estará em uma posição vulnerável. Pilotos de elite, como é o caso do brasileiro, possuem equipes de gestão que inserem cláusulas de rescisão baseadas na posição do Mundial de Construtores. Se a Audi não terminar a temporada de 2026 entre as 6 melhores equipes, o contrato de Bortoleto pode se tornar opcional, permitindo que ele aceite ofertas de escuderias que já possuem um caminho comprovado para o pódio. A sombra da McLaren é, talvez, o elemento mais complexo dessa equação. Bortoleto foi lapidado em Woking e sua saída para a Audi foi vista como um movimento estratégico para garantir quilometragem de corrida, algo que a McLaren não poderia oferecer de imediato devido à solidez da dupla Lando Norris e Oscar Piastri. No entanto, o paddock da Fórmula 1 sabe que contratos podem ser comprados e alianças podem ser reatadas. Se a McLaren perder um de seus pilotos para a Red Bull ou Ferrari em 2027, o retorno de Bortoleto seria a solução mais lógica e eficiente para a equipe britânica. O brasileiro conhece os processos da McLaren, mantém uma relação de confiança com Zac Brown e provou ser capaz de vencer em qualquer categoria. O risco para a Audi é que eles acabem servindo como uma escola de luxo para Bortoleto, arcando com os custos de seu aprendizado apenas para vê-lo retornar ao seu time de origem no momento em que ele atingir o ápice de sua forma física e técnica. Outro ponto de pressão vem de Maranello. A Ferrari tem um histórico de monitorar jovens talentos que demonstram uma curva de aprendizado acelerada e uma estabilidade emocional sob pressão, qualidades que Bortoleto exibiu ao conquistar o título da Fórmula 3 em sua estreia e ao liderar o campeonato de Fórmula 2. Com a reestruturação da escuderia sob o comando de Fred Vasseur, a busca por uma renovação técnica é constante. Se Bortoleto performar significativamente acima do carro da Audi em 2026, ele se tornará o alvo número 1 para substituir pilotos veteranos em 2027. O apelo de pilotar para a Ferrari é quase irresistível para qualquer piloto, e para um brasileiro, carrega o peso emocional das eras de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, mesmo que eles nunca tenham corrido pela equipe italiana com o mesmo sucesso. A Audi teria que lutar não apenas contra o desempenho técnico, mas contra o prestígio histórico de marcas que podem oferecer vitórias imediatas. A dinâmica interna da própria Audi também pode catalisar uma saída. A equipe contratou Nico Hülkenberg para ser a voz da experiência, mas o foco total do desenvolvimento está em criar um carro vencedor para o futuro. Se a liderança da equipe, agora sob o comando de Mattia Binotto e Jonathan Beatley, decidir mudar a direção estratégica ou se houver divergências sobre o desenvolvimento do carro, Bortoleto pode se sentir isolado. O risco de instabilidade política dentro de uma grande montadora alemã é real. Decisões corporativas tomadas em Ingolstadt podem afetar diretamente o orçamento e a agilidade da equipe de corrida. Se o piloto sentir que o projeto está perdendo o fôlego ou se tornando excessivamente burocrático, sua motivação para permanecer em um ambiente de meio de grid diminuirá drasticamente, forçando seus empresários a buscar assentos em equipes privadas mais ágeis. Além disso, a questão do valor de mercado de Bortoleto é um fator determinante. Em 2026, com o aumento da audiência global da Fórmula 1 e o retorno definitivo do Brasil ao mapa de grandes talentos, Bortoleto deixará de ser uma promessa para se tornar um ativo comercial valioso.
Grandes patrocinadores brasileiros e internacionais estarão vinculados à sua imagem. Se a Audi não conseguir capitalizar essa exposição com resultados de pista, o conflito de interesses entre as ambições do piloto e as capacidades da equipe se tornará insustentável. O risco de transferência para outra equipe ao fim do ano não deve ser visto como uma traição ao projeto Audi, mas como um movimento de carreira necessário para um piloto que tem o potencial de ser campeão mundial. Na Fórmula 1 moderna, o tempo é o recurso mais escasso, e um ano perdido em um carro pouco competitivo pode ser o diferencial entre uma carreira lendária e uma passagem esquecível pela categoria. O cenário de 2026 será, portanto, um jogo de xadrez em alta velocidade. Cada ponto conquistado por Bortoleto aumentará seu valor e, paradoxalmente, aumentará o risco de ele ser roubado por uma gigante. A Audi precisa provar que pode ser a casa definitiva de um campeão e não apenas um degrau. Se os alemães falharem em fornecer as ferramentas necessárias para que o talento de São Paulo brilhe, o paddock estará pronto para recebê-lo de braços abertos em 2027, possivelmente vestindo as cores de uma equipe que já saiba o que é levantar o troféu de construtores. A lealdade de Bortoleto será testada pela eficiência do motor em Nürburgring e pela aerodinâmica de envio. Sem esses pilares, a mudança de equipe ao final da temporada se tornará não apenas um risco, mas uma inevitabilidade lógica para quem busca a imortalidade esportiva.